Bem-vindos ao Memorial Dr. António Agostinho Neto. Começamos esta atividade com a voz de Rui Mingas e escutamos o poema Monangambá, ou Monangambá, acho que é assim que se diz, de António Jacinto, o grande António Jacinto, que hoje está a ser aqui homenageado nesta textualidade especial. Um bom dia especial à senhora Dona Maria Eugênia Neto, que está sempre aqui presente connosco, nós muito agradecemos. Temos aqui também presente o Dr. Roberto Almeida. Temos aqui parceiros de guerra, posso assim dizer, de luta, membros do Processo 50, do qual António Jacinto também fez parte, amigos, não sei se temos aqui familiares. Temos familiares, sim. Bom dia, muito obrigado pela vossa presença. E também outros escritores e também aqui as nossas forças de defesa e segurança, a quem nós também endereçamos o nosso muito obrigado por constantemente nos apoiarem. Muito bem. Dando início à nossa atividade, eu convido de imediato o Dr. António Fonseca, Diretor-Geral e Presidente do Conselho Diretivo do Memorial Agostinho Neto, para palavras de circunstância. São mesmo palavras de circunstância. Excelentíssima Senhora Presidente da Fundação António Agostinho Neto, camarada Maria Eugênia Neto, Excelentíssimo Senhor Presidente da Fundação Sagrada Esperança, camarada Roberto Almeida, distintos familiares de António Jacinto, distintos académicos, escritores, membros dos conselhos de administração da Fundação António Agostinho Neto e da Fundação Sagrada Esperança, estimados e prezados membros das forças de defesa e segurança do nosso país. Saúdo-vos calorosamente ao participarem neste programa que se insere no projeto Conexões Artes e Letras, um evento com o qual o Memorial pretende levar cada vez mais a fruição cultural, a formação artística e os processos de investigação científica. Estamos no mês do nosso patrono, o mês do Herói Nacional, o mês de Agostinho Neto. E, com Agostinho Neto, o poeta maior, sem dúvida, António Jacinto é um dos mais insignes poetas de todas as gerações dos escritores angolanos. Posso afirmá-lo sem receio, que é um dos 7 magníficos da poesia angolana. E mais posso dizer, é que a poesia de António Jacinto, para lá do seu valor estético, cimentou os alicerces deste país e da nação. Por isso, devemos muito a António Jacinto, que merece continuar a ser estudado, a ser conhecido, e cujo caráter e conduta deve ser um exemplo para as novas gerações. Muito obrigado a todos. De resto, a cerimônia prossegue, o Dr. Rigoberto vai dar-nos a primazia. Entretanto, aproveito a título informal para dizer que o Dr. David Capelanguela está de óbito de hoje e teve de partir para uma província. A doutora Irene Guerra Marques está com uma sobreposição da agenda com uma questão da Unesco, mas em todo caso o nosso programa não está comprometido e terá o mesmo nível de sucesso. Muito obrigado. Roberto. Muito obrigado, Dr. António Fonseca, Diretor-Geral do Memorial Dr. António Agostinho Neto. Vamos passar de seguida para a apresentação da biografia da doutora Irene Guerra Marques, que não estando presente, mas fez um esforço terrível e vamos vê-la por vídeo. Antes disso, vou fazer uma pequena apresentação da biografia da doutora Irene Guerra Marques, que é natural de Luanda, licenciada em Filologia Românica pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Entre 1965 e 1975 foi professora de língua francesa e de língua e literatura portuguesa no Liceu Dona Guiomar de Lencastre. Foi coordenadora nacional de língua portuguesa e literatura angolana no Centro de Investigação Pedagógica do Ministério da Educação. De 2001 a 2002 desempenhou as funções de assessora principal do Vice-Ministro da Educação e Cultura para a Reforma Educativa. E entre 2003 e 2010 foi consultora dos Ministros da Cultura.
É autora da primeira antologia de literatura angolana, Poesia de Angola, 1976, portanto, e das primeiras coletâneas intituladas Textos Africanos de Expressão Portuguesa, criadas para o sistema de ensino angolano após a independência. É autora de vários livros e trabalhos nas áreas da linguística e da investigação literária, dos quais se destacam os seguintes: Antologia Poesia de Angola, Breves Considerações sobre a Problemática Linguística de Angola, entre vários anos, Henrique Abranches, tanto foi isto, Homem dos Sete Talentos, Antologia de Narrativas Tradicionais, entre muitos outros títulos. Irene Guerra Marques é membro fundadora da Academia Angolana de Letras, tanto em 2016, membro honorário da União de Escritores Angolanos, também em 2016, e foi distinguida com o Diploma de Mérito da Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto, em 2015. O Diploma de Honra do Ministério da Cultura de Angola, 2015. Menção honrosa da Universidade Agostinho Neto, em 2019. Em 2019, foi-lhe otorgada pelo Presidente da República de Angola a Ordem de Mérito Civil do primeiro grau e, em 2023, o Certificado de Reconhecimento da Faculdade de Humanidades. Uma biografia bastante extensa, nós tivemos que reduzi-la, mas agora vamos então ver a doutora Irene Guerra Marques, que fez um esforço de mandar-nos um vídeo da sua apresentação, para a vossa atenção, por favor. Estamos aqui para recordar António Jacinto, minhas amigas e meus amigos. No ano em que Angola celebra 100 anos de António Jacinto Amaral Martins, encontramos aqui reunidos para celebrar o percurso de vida e a criação literária extraordinária de um dos maiores nomes da literatura angolana e um dos grandes vultos da nossa história. Não é fácil para mim falar de António Jacinto, pois além dos laços familiares que nos uniam, ele foi sempre um grande amigo, presente em todos os momentos. Uma das imagens de António Jacinto que guardo indelével na minha memória remonta ao distante dia 9 de novembro de 1974, quando, após longos anos de ausência, o abracei, recém-chegado de Dolisie, onde fora diretor do Centro de Instrução Revolucionária, o CIR Calunga. Pequeno, franzino, o ar de quem pede perdão por existir, a barbicha, o cachimbo, um boné azul. O prisioneiro dos cárceres de Luanda, do campo de concentração do Tarrafal de Santiago, em Cabo Verde. O guerrilheiro das florestas do Mayombe, Cabinda. O homem forte e decidido estava ali à minha frente, presente, orgulhoso do dever cumprido. A independência da Angola estava perto, um ano depois, a 11 de novembro de 1975. Estava escrito o seu grande poema, o poema que ao longo de tantos anos escreveu, cimentou com amor, sofrimento e luta. Eu ainda não sei se posso escrever o meu poema, grande poema que sinto circular em mim. Ine, poema da alienação, escrito em 1951. António Jacinto nasceu em Luanda a 28 de setembro de 1924, onde permaneceu pouco tempo, visto a sua família se ter transferido para Cambondo, uma pequena povoação onde nem sequer havia escola. O prefácio da obra Prometeu, constituído pela resposta de António Jacinto a um inquérito levado a cabo entre escritores angolanos, publicado na Gazeta Lavra e Oficina de julho e dezembro de 1991, o poeta conta: fui aprendendo com a minha mãe, na cartilha materna, primeira parte de João de Deus. Desde esses tempos de Cambondo, creio que mesmo antes, minha mãe contava-me todas as noites uma história antes de dormir. Tinha um longo repertório e quando este falhava, criava também,
Sabia ela versos do cor. João de Deus, Antônio Nobre, Vicente Castilho, Tomás Ribeiro, Guerra Junqueiro. Até uma imagem de Goya na parede da sala de jantar servia para narrações dos desastres da guerra, das invasões francesas e dos dramas de Espanha. Só aos 9 anos de idade, em 1933, foi para a escola do Golungo, onde fez a 4ª classe. Regressou a Luanda e matriculou-se no Liceu Salvador Correia, onde terminou o curso inicial, 7º ano. Em Luanda começou uma nova etapa da sua vida. A realidade angolana nada tinha a ver com aquela que era imposta pelo regime colonial. A ideia da libertação de Angola começa a germinar nos anos 50, com o surgimento de vários movimentos culturais, de que se destaca o movimento dos Novos Intelectuais de Angola, 1948, sob o lema Vamos descobrir Angola, e que irrompe de uma tomada de consciência individual e coletiva. INE, Semanário ABC, número 9, 7-13 de dezembro de 1974. Numa entrevista a Michel Laban, em 1988, Jacinto diz o seguinte, que nos anos 50, quando começamos o tal movimento dos novos intelectuais da Angola, de romper a tradição, já não vamos dizer portuguesa, mas a tradição da literatura que se fazia foi fácil, muito fácil para mim, enverdar por aquele caminho. Eram realidades que eu conhecia bem. Eu conhecia a vida dos contratados, conhecia a situação dos camponeses no interior, de modo que não houve necessidade de fazer pesquisa, nem mesmo fantasiar, era a pura realidade que conhecia. Na verdade, ao longo da sua infância e juventude, tinha-se embrenhado por terras de Cambondo ou do Quiruães, do Cariavo, do Golungo Alto, onde tinha vivido e convivido intensamente com o povo. Também a sua experiência pelo asfalto, pelo subúrbio da cidade de Luanda, lhe deixou gravada para sempre a matriz criadora, o verdadeiro sentido da multirracialidade, a noção legítima e verdadeira que a exploração económica não tem cor. Mas também, por isso mesmo, por Angola ter sido uma realidade distinta, onde coabitavam, na condição de explorados, todos os tons de pele que este poeta atingiu, pela via tão só de beleza estética e do realismo, os aspectos mais dramáticos da colonização e os seus efeitos sobre o homem negro. Figura grande da moderna literatura angolana, na sua obra, em verso ou em prosa, rompe definitivamente com a literatura colonial, em apelos vibrantes à fraternidade, à igualdade, à liberdade e à esperança. Usando de uma linguagem que se afasta dos cânones clássicos, transgredindo a norma portuguesa, recorre ao hibridismo linguístico, às interferências das línguas de Congo, aos neologismos, à fala popular. A sua obra poética, de grande intensidade dramática e de um valor literário incontestável, aborda essencialmente os aspectos mais desumanos e trágicos da colonização que ao longo dos séculos se abateram sobre o povo angolano. Poemas como A Carta de um Contratado, Monangamba, Poema da Alienação, Castigo para o Comboio Malandro, entre outros, calcorrearam os boceques e fábricas, entraram no coração do povo, consciencializando e sensibilizando para a luta contra a exploração de que estava a ser vítima e para a luta de libertação de Angola. Outros temas ainda tratados por ele, como o indigenato, o criado, o contratado, cozinheiros, a prostituta, a repressão, o medo, o pretexto social, inscrevem-se nas correntes filosóficas literárias da negritude e do neorrealismo, cujo objetivo principal era não só a
a defesa dos direitos do homem negro, uma perspectiva local, mas também a do homem de todo o mundo, uma perspectiva universal. O amor, a mulher foram também cantados pelo poeta, a Pamona, a Luchinha, a Antónia, a Cristina ainda menina e tantas outras constituem uma galeria de quadros com vida, cor, ritmo e musicalidade que só a pena de um poeta enamorado pôde pintar, evocar em tarrafal lírico da sua obra poética Sobreviver em Tarrafal de Santiago, cujo prefácio tive o privilégio de escrever. A seiva de todos os seus escritos é alimentada pela multiplicidade de vivências, das realidades e do universo cultural angolano. Um dos traços mais importantes, mais incríveis de Jacinto era a sua profunda modéstia, junto com a sua condição espartana, só possível num homem de convicções ilimitadas, dos poucos homens que não se aventuram em qualquer projeto à espera de glória e de poder. Jacinto é a antítese de tudo isso. Na entrega do prémio Noma, atribuído à obra Sobreviver em Tarrafal de Santiago, em 1986, o poeta afirma: tal honra tomo-a mais no sentido de humanidade, paz e fraternidade do livro, que é o seu intrínseco valor literário. Tal distinção tomo-a menos para mim, escritor, mais para todos os escritores da minha terra, em particular, e de toda a África Austral, em geral, que lutam contra a discriminação racial, pela libertação nacional e pela paz mundial. Lê-se na ata do júri deste prémio, testemunho lírico da história do espírito humano sobre a tirania e a injustiça. Como contista, Manuel Ferreira, ao referir-se ao conto Vovô Bartolomeu, afirma: é assim a primeira experiência ficcional em que a representação da realidade angolana se faz num corte vertical com a literatura colonial, uma espécie de apólogo, de fábula didática, apontando para o realismo socialista. Além deste conto, destacam-se outros, como Em Quiloanches do Golungo, Prometeu e Fábulas de Sanche. A sua vocação de pedagogo e de educador, que vinha já do CIR e dos seus contos de caráter didático, todo o seu percurso afinal vem a refletir-se, após a independência, nos cargos que ocupou. Enquanto Ministro da Educação, esta vocação foi visível: alfabetização, a formação de quadros, o início da reformulação do ensino, adaptando à nossa realidade, a introdução da literatura e história de Angola nos programas, o estudo e a investigação das línguas nacionais refletiram-se no exercício do seu magistério. Como Secretário de Estado da Cultura e com a colaboração de professores cubanos, tiveram lugar os primeiros cursos de instrutores de artes plásticas, dança e teatro, apoiando ainda a Brigada Jovem de Literatura. A defesa e a preservação do património cultural preocuparam igualmente. Lutou sempre pelo desenvolvimento e engrandecimento da cultura nacional que tanto amou. António Jacinto, poeta da angolanidade e da libertação nacional, morre na madrugada de 23 de junho de 1993 e na manhã do dia 29 foi a enterrar no cemitério do Alto das Cruzes, na terra angolana que ele tanto amou e que o recebeu no seu seio para sempre. Para as gerações futuras, António Jacinto não o podem esquecer. É um exemplo de homem na modéstia, abnegação, no sentido solidário da existência, de poeta pela qualidade das suas criações, o seu profundo sentido coletivo, pela erupção dos valores mais intrínsecos da liberdade e da esperança, e de lutador pelo seu espírito de sacrifício, o seu espírito combativo e pela entrega de si próprio ao país e ao homem. Quadra.
Nem a chuva dissolve estas pegadas, nem o tempo as tem sepultadas. Remontam ao xisto a força da verdade. Renasce o sol do teu seio. Liberdade! Campo de trabalho, chão bom. Cabo Verde. Outubro 1964. António Jacinto. Muito obrigado. Muito obrigado remotamente para a doutora Irene Guerra Marques, peço desculpas, por este momento em que conseguiu aqui fazer então a sua apresentação por via das tecnologias. Muito obrigado. Vamos dar continuidade e agora convido o escritor João Gola Trindade, que será o nosso próximo ensaísta, corretamente. João Gola Trindade, por favor, e também o Dr. Antônio Fonseca, só para fazer companhia, uma vez que, como já informado, não temos nem a doutora Irene Guerra Marques, nem o Dr. David Capelenguela. Por favor. Portanto, uma pequena apresentação sobre João Gola Trindade. Nasceu a 10 de outubro de 1980 na cidade de Luanda e nesta cidade frequentou o ensino primário e o segundo e terceiro níveis e igualmente o curso pré-universitário de Ciências Sociais no Colégio Batista da Paz, tendo posteriormente ingressado na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, licenciando-se em História em 2016. Entre junho de 2001 e janeiro de 2002 viveu no Lubango, capital da Huila, e durante a sua permanência nesta cidade frequentou o curso profissional de jornalismo ministrado pelos jornalistas afetos à Rádio Nacional de Angola, TPA, o Shela Press e o Jornal de Angola. Estagiou neste último órgão de comunicação social, tendo por motivos familiares interrompido o estágio e regressado a Luanda no princípio do ano de 2002. Colaborou durante 2 anos, tanto entre 2002 e 2014, no semanário Folha 8, com artigos sobre temas ligados à história de Angola. É atualmente o colaborador do jornal Cultura e a sua ligação com este órgão de comunicação social teve início em 2012. No referido jornal, o único especializado em questões culturais em Angola, assina artigos sobre vários temas com realce para os ligados à história. Outros textos da sua autoria foram publicados pelo Caderno Mutamba, suplemento cultural do semanário Novo Jornal, com destaque para a recensão crítica do choque de civilizações de Samuel Huntington, Angola nos trilhos de independência, etc. A história, a antropologia e a literatura constituem as suas áreas de interesse. Um lugar de honra na poesia e literatura angolana. Com efeito, se de um lado partida para o contrato de Agostinho Neto e Muimbo Assabalo, de Mário Pinto de Andrade, tematizam a deportação do contratado para São Tomé e Príncipe, poemas como Neste Navio Embarcados, de Antônio Jacinto, assinalam a viagem do poeta militante em cuja memória está presente a imagem da terra de onde partiu para cumprir a pena por conta do seu engajamento político, num tempo de incerteza, mas sobretudo de esperança de que o sujeito viesse a ter boa viagem na ida e no regresso à terra-mãe. Subjacente à obra do escritor está a ideia da literatura como reflexo da condição econômica e social e o drama do contratado pelo qual o sujeito é retirado violentamente do seio familiar e transportado em caminhões superlotados para destino incerto, onde, em alguns casos, sucumbirá sob o peso da opressão e da exploração. Assim, admitindo que toda a literatura toma uma posição e que o poeta não fala apenas por si, mas também pelos outros, considera-se mais relevante que o talento ou a própria qualidade da escrita a visão da vida, isto é, o posicionamento face à realidade. A resposta à questão colocada em carta de um contratado sobre o motivo da iliteracia do contratado e da sua consorte é sugerida pela denúncia da manutenção dos angolanos na condição de indígenas, mediante o recurso a uma série de estratagemas que incluía, entre outros,
a negação do acesso ao ensino a uma maioria que, constituindo a mão de obra barata, estaria condenada ao contrato, pelo que a tematização do contrato configura a crítica ao sistema colonial implementado em Angola, onde, de um lado, afirmou-se que os contratados eram resistentes como os bois, e, do outro lado, verificou-se a superlotação das vagonetas destinadas aos bois por homens completamente cobertos de poeira. A passagem do comboio simboliza a ida ao contrato e adeus às mulheres que assistem ao distanciamento da máquina ruidosa que transporta o contratado a destino incerto. Tal é a primeira imagem transmitida em Castigo por Comboio Malandro. O poema exprime a indignação pela depreciação do contratado que, na condição de ferramenta de trabalho, integra o sistema assente na produção material, exploração de mão de obra e expropriação de terras como a Roça Grande, outrora ocupada pela comunidade, porém injustamente apropriada pelo patrão que transformou os antigos ocupantes em trabalhadores. A proletarização e coisificação manifesta-se na dependência do salário mísero, isto é, 50 angolares, no consumo de produtos putrefatos, como a fuba e o peixe, na exploração da força humana, no definhamento e na paralisação das funções vitais. Com efeito, o castigo corporal traduzido na porrada não é senão a expressão da intolerância, o reflexo do autoritarismo, a prova da inadmissibilidade da divergência, o meio de coação e de infusão do medo. A permanência desse estado de coisas sugere a inexistência de uma legislação laboral que conciliasse os interesses das partes envolvidas e sancionasse a violação dos direitos laborais. Assim, dada a impossibilidade aparente de alteração do quadro, a embriaguez atende à necessidade de fuga à realidade. Deixe-me ao menos subir as palmeiras, deixe-me beber maruvo e esquecer diluído nas minhas bebedeiras. Refira-se que a prisão, além de ter representado a privação da liberdade, também foi o espaço de criação da obra que, ancorada na experiência do preso, responde à questão sobre como teria sido possível sobreviver em Tarrafal de Santiago. As fábulas de Sange, datadas deste tempo de privação da liberdade, cantam a terra, a linda terra irrigada pelo que a posse. Nas águas do pequeno grande rio, lavava-se a roupa e no recôndito da noite partilha-se o prazer. Prazer de que o contratado está privado por conta do trabalho que, de um lado, o distancia da mulher e, do outro lado, o mantém ocupado e consome a sua energia mental e física durante o dia. De modo que, estando o seu desejo voltado apenas para a produção material, a sua atividade sexual é silenciada pelo trabalho. Daí a idealização da carta, uma carta evocativa do passado, que exprime a saudade, que celebra o amor e a beleza feminina, uma carta que te levasse o vento que passa, uma carta que os cajus e os cafieiros, que as hienas e palancas, que os jacarés e pagues pudessem entender, para que se o vento a perdesse no caminho, os bichos e plantas, compadecidos do nosso pungente sofrer, de canto em canto, de lamento em lamento, de farfalhar em farfalhar, te levassem puras e quentes as palavras ardentes, as palavras magoadas da minha carta, que eu queria escrever-te, amor. Eu queria escrever-te uma carta. Mas, meu amor, eu não sei compreender. Por que, meu bem, que tu não sabes ler? E eu, desespero, não sei escrever também. Grato pela atenção. Muito obrigado, Professor Angola Trindade, pela sua contribuição. Vamos dar a oportunidade da nossa plateia fazer algumas questões, alguns testemunhos que queiram fazer.
Eu vivi um bocadinho desse tempo com Antônio Jacinto. E por quê? É preciso, a meu entender, ou no meu entender, que foram os poetas que sobreviveram e fizeram sobreviver a luta. Porque politicamente estava proibido até quase pensar. Sobretudo porque havia muitos angolanos que eram informadores. E então os livros passavam. Quem está aqui na sala deve estar lembrado do... Perdão, a minha cabeça está um bocado velha. Chora terra bem amada. Liberdade, subterrâneos da liberdade. Eram coisas que nós íamos passando de mão em mão. No Angola nós vimos e aprendemos como caminhar. E os poetas estavam nesta base. Seguindo a continuação da vida de Antônio Jacinto, encontramos-nos muitas vezes no Centro Cultural. Ali, quem vai para o palácio do lado direito, na subida mesmo, Angola Ritmos tocava e alguns iam falar subrepticiamente sobre Angola. Angola Ritmos fazia o acompanhamento, embora a polícia PID estivesse maioritariamente na sala. Mas nós já tínhamos perdido tudo e íamos para frente. Lembro-me do engenheiro Carlos Duarte, do seu grupo, Antônio Jacinto, Helder Neto, Joãozinho Vieira, iam para lá conversar e falar sobre poesia. E na poesia nós íamos vendo qual o caminho para continuar. É bonito estarmos aqui hoje e lembrarmos de um homem como o Jacinto. Eu fui companheiro dele em Cabo Verde, no Tarrafal, onde passamos alguns tempos. Não vou falar da prisão, nem das torturas, só lembrar que aquilo era prisão celular maior, em que quase nem se podia assobiar. Falar alto era proibido. Era tortura, porque aquilo era o campo da morte lenta. Nós fomos para lá para morrer lentamente. Por exemplo, durante 3 anos comemos feijão macunde com peixe seco. Ou em salmoura, carne de porco em salmoura, não é peixe seco, carne de porco em salmoura. Com bichos e tudo. Era pôr os bichos ao lado do prato e comer. Quem não quisesse morrer. Estou lembrado do Mingas, do velho Mingas, que dizia, eu não vou comer isso. Eu sou segundo oficial de fazenda, vou comer essa comida, não como. Bom, mas teve que aguentar uns dias e depois teve mesmo que comer. O tempo demorou e eu não fui a tempo de fugir. Helder Neto chegou primeiro a Lisboa, eu cheguei depois porque fui transferido da prisão do Tarrafal como prisão residencial em Lisboa, onde estava combinado fugirmos. Mas eu cheguei atrasado e o Helder Neto já tinha fugido. Quero, para finalizar, dar um abraço a vocês todos, organizadores, e dizer que, para a continuação da nossa história e para os nossos jovens, é preciso que estas situações se repitam. E se fala dos grandes homens. Hoje só se fala de dinheiro, de coisas que o jornal nos põe todos os dias e, sobretudo, uma televisão muito fraca. Temos que nos rever pela televisão portuguesa, mas a televisão portuguesa só nos ensina o que a Europa nos quer pôr na boca. É preciso realmente ir mudando. Mas nós pedimos, falamos, mas é como sempre. Por exemplo, Agostinho Neto só é falado quando ele faz anos.
Como é possível isso? Como é que os jovens podem saber? Alguém já me disse uma vez, quem é aquele que está ali? Ele não sabia que aquele era o Agostinho Neto. E então, como é que vamos ficar em termos de nossa história? É preciso realmente, talvez, o nosso Ministro da Cultura dê um empurrão nisso tudo, para que tenhamos história, do mesmo jeito que tínhamos música. O Brasil faz 100 anos de música brasileira. Nós nem temos 50 anos de música angolana. Está-se a perder tudo. Meus senhores, minhas senhoras e meus senhores, eu vou ficar por aqui e quero agradecer a todos pela presença, porque estando aqui, homenageamos este grande homem que um dia foi também guerrilheiro. Um abraço. Com licença. Dr. Roberto Almeida pôs a mão, a doutora Cremilda de Lima também. Depois de ouvir aqui o meu camba de há muitos anos, Amadeu Amorim, eu fiquei e tenho estado preocupada. Quando foi a homenagem ao centenário do Dr. António Agostinho Neto, eu tive uma preocupação e até falei com alguém importante aqui do memorial que deveria haver, como marca do centenário de Agostinho Neto, uma edição especial do Sagrada Esperança para ser como leitura obrigatória, entre aspas, dos alunos do ensino médio ou ensino superior, leitura obrigatória, porque há o Plano Nacional de Leitura com leitura obrigatória. E aí seria a homenagem maior, seria as escolas todas do país, porque onde se aprende mais é mesmo nas escolas. E então, esse livro seria lido por todos os alunos dessas classes, com ficha de leitura, escolhidos os textos que achassem mais adequados aos currículos, com ficha de leitura, com debate, com dicionário ali, agora ao Google, há tudo isso, mas é preciso responder a uma ficha de leitura interpretando o texto. E assim, Agostinho Neto ficaria na memória de toda Angola, porque quem é que vai comandar e estar à frente do nosso país? São jovens, são aqueles jovens que estão ali. Se eles não conhecem, só ouvem falar, mas não manusearam como eu manuseei e como eu sinto os poemas, como é que vai ser? Este fala, outro fala, o livro lança-se, mas os jovens não estão dentro, porque nas escolas é preciso que haja leitura obrigatória, porque em todos os países é assim. Eu lembro-me do meu neto, na escola portuguesa, às vezes dizia-me assim, eu dizia, mas não estás lá dentro porquê? Estou cansado de ver o filme dos maias, são sempre os maias e os maias. Então, e nós vamos estudar Agostinho Neto até sabermos o percurso desta nossa história de Angola. Quanto ao Dr. António, quanto ao António Jacinto, eu tenho ali um grupo de jovens, eu até faria aqui um repto. Algum dos meninos jovens, bonitões, que estão aí, conhece António Jacinto? Quem conhece? Pode-se levantar e vir aqui e dizer algumas palavrinhas que sabe sobre António Jacinto. Por favor, não nos deixem ficar tristes. São tantos. Será que nunca ouviram nem nunca leram António Jacinto? Quem tem jeito para ler poesia? Alguém tem? Não tenham vergonha, nós estamos aqui a homenagear alguém que é nosso. E nós não precisamos ter vergonha uns dos outros, nós temos que estar à vontade. Temos ali um livro de poemas de António Jacinto. Alguém quer ler um poema para
para homenagear realmente na prática António Jacinto, porque a prática é o critério da verdade, segundo o que nós ouvimos. Então vamos ler para todos nós um poema que vão selecionar daquele livro de António Jacinto. Eu sei que tenho aqui um senhor muito ilustre, está à espera para falar. Eu falo muito, eu bem me comprometi com o meu marido a dizer, eu não vou falar nada, mas já falei demais. Doutor Roberto, por favor. Antes de... Vamos ver se alguém depois ali se predispõe então para aceder ao desafio da doutora, da escritora Camilda de Lima. Temos uma menina, mas vamos ouvir primeiro o doutor Roberto Almeida, não? Pode falar, doutor Roberto. Sim, sim, por favor. Muito obrigado. Eu quero felicitar esta iniciativa de homenagear um nome tão grande da nossa literatura como é António Jacinto do Amaral Martins. Eu já tinha ouvido falar de António Jacinto, já tinha lido muitos poemas de António Jacinto, mas nunca tinha tido um encontro pessoal com ele. E vou contar como é que eu me encontro com António Jacinto pela primeira vez. Depois do 25 de abril de 74, portanto, da Revolução dos Escravos em Portugal, eu, mais um grupo de camaradas da clandestinidade aqui em Luanda, fomos indicados para ir contactar o MPLA em Brazzaville, levando uma mensagem à nossa direção sobre o momento político que estávamos a atravessar. Fomos a Brazzaville, fui eu, foi o camarada Hermínio Escórcio, Noé Saúde e mais uns tantos que não recordo agora. E depois do nosso encontro em Brazzaville, com a direção do movimento, com o camarada Lúcio Lara, porque o presidente Agostinho Neto não estava naquela altura em Brazzaville, estava ausente, fomos levados a visitar a base Calunga, no interior, junto à fronteira com Cabinda. Fomos, o nosso grupo de militantes do interior que tinham ido a Brazzaville, e quando chegamos à base Calunga, devia ser aí à meio da tarde, mais ou menos, eu vi que havia 2 ou 3 indivíduos de raça branca sentados à parte. E eu perguntei quem eram aqueles. E disseram, estes são soldados portugueses que foram feitos prisioneiros e que estão aqui conosco. E depois, um pouco mais distante, vi um outro indivíduo de raça branca junto ao riacho que passava ali na base Calunga. Eu perguntei, e aquele que está ali quem é? Disseram, aquele é o camarada António Jacinto. Eu fui, aproximei-me mais e fui ver o camarada António Jacinto, que estava a lavar os pratos depois do almoço naquele riacho. Foi aí que eu conheci, que eu vi pela primeira vez
o camarada António Jacinto. Devíamos estar em junho de 74. Foi no mês de junho de 1974, na base Calunga. Aí conheci também, pela primeira vez, o camarada Andoze, o camarada Arida Costa, o camarada Dinguanza, e vários outros, já disse, não é? Unzajos, Eugênio Veríssimo da Costa, e vários outros camaradas. Então, foi assim que eu conheci António Jacinto. Abraçámos e tal, e a partir daí eu até comecei a mandar alguns trabalhos, poemas de alguns camaradas daqui, como o Arnaldo Santos, o Boaventura Cardoso, para uma publicação que eles tinham lá na base, sob a direção do camarada António Jacinto, que era o Caderno Angolano de Debate Literário. Acho que eu tenho 4 volumes desses cadernos que eram feitos lá na base Calunga. Depois desse conhecimento com António Jacinto, mais tarde, em 1965, depois de eu ter sido prisioneiro, estava na cadeia central de Luanda, cadeia Comarcã, ali a caminho de Cacoaco, com vários outros camaradas, tínhamos sido feitos prisioneiros e julgados no 2º Tribunal Militar Territorial de Angola. Ouvi falar muito do António Jacinto, Antônio Cardoso e Luandino Vieira, que tinham também passado naquela cadeia antes de serem mandados para o Tarrafal. E falavam muito do António Jacinto, portanto, muito antes de eu o conhecer na base Calunga. Portanto, são estes dados que eu queria deixar aqui. Mas, relativamente à estatura de escritor, de poeta de António Jacinto, há um poema que a nós, mais jovens, naquela altura, que também passamos pelas cadeias, nos deu muita força na cadeia. Um poema do António Jacinto. Nós, na cadeia, líamos poemas, declamávamos alguns. Eu tinha até esse poema todo decorado, mas agora já não sou capaz de me lembrar dele completo, mas pelo menos dos 2 primeiros versos eu recordo perfeitamente e vou dizer aqui. O poema tem por título Cântico Interior de uma Noite Fantástica. É um poema que é para quem está numa situação de prisioneiro. Aquele poema tira-te as grades. Tira-te as grades. O poema diz: sereno, mas resoluto, aqui estou, eu mesmo, gritando desvairado que há um fim porque luto e me impede de passar ao outro lado. Do lado de cá, pareça, embora incrível, é que me meço, princípio e fim das multidões. Depois continua o poema, já não me lembro, mas eu queria... Muito obrigado, Dr. Roberto de Almeida, e também a escritora Cremilda de Lima. Pronto, temos mais uma intervenção aqui da doutora Amélia da Lomba, por favor. E depois passamos então para o João Gola Trindade para as suas considerações finais. Por favor.
Bem, agradeço muito aos poetas que despertaram em nós a nossa condição de colonizados, despertaram em nós a consciência de que onde quer que nós estivéssemos, devíamos ser a diferença. A diferença numa luta tinha que ser feita até pela troca, até pela partilha das coisas simples. Eu decidi fazer esta intervenção falando de António Jacinto, que eu conheci através da literatura, dos livros, que depois do 25 de abril, já com a liberdade, para gente da minha faixa etária, iam chegando ao longo dos tempos. Havia uma empresa, a Edil, que distribuía os livros e os jornais por todas as províncias. Acho que estava em frente o camarada Escórcio, não o Hermínio Escórcio, mas o irmão Ernesto Escórcio. E este contacto com a literatura, com o Angola combatente, que já vinha lá de casa, da minha família, principalmente dos meus pais, já era uma realidade, perceber o tempo porque se lutava e o tempo porque nós esperávamos. Trabalhei, pronto, fui ativista política em Luanda, do setor operário, e ao regressar, pronto, portanto, o maior engajamento ainda na juventude, etc., já como ativista nesta onda. Ao chegar a Luanda, anos depois, trabalhei na rádio, tinha transferência, então fui convidada pelo camarada Emílio Homem, também tinha sido ativista na altura, não o novo governador, acho que é filho, a trabalhar para o partido, porque precisavam. O jornal A Célula estava com falta de jornalistas, né? De gente que escrevesse. Havia essa dificuldade. Ele tinha acabado de estar com o camarada Lara e eu tinha estado a sair da rádio com uma criança pequena. Ele dizia, poxa, sim, depois chovia e tal. Eu disse, não, eu aceito ir, porque sou ativista, aceito ir. Se aceitarem, né? Trabalhar na sede, no jornal A Célula. Foi aí que eu conheci os nossos grandes dirigentes, antigos guerrilheiros, de quem só se ouvia falar pela rádio. E há um especial, especificamente, que chegava sempre à mesma hora, pontualíssimo. O carro estava a chegar, ele estava sempre a chegar e tal. Eu chegava cedo porque vinha das províncias, não conhecia bem a realidade das coisas. Mas dizer que depois de anos a trabalhar na célula, etc., houve um episódio que eu vou referir aqui pela primeira vez de alta voz. Os tempos foram duros, havia dificuldades, muita guerra, também, por todo lado, tínhamos enfrentado grandes dificuldades. E há uma altura que foi implementado os cartões de abastecimento. Esses cartões de abastecimento, já naquela altura, tinham degraus, para dirigentes, para os que tivessem já o ensino superior, para os de ensino médio e com as devidas lojas de abastecimento. Nós, no jornal, trabalhávamos com uma pequena equipa de datilógrafos
ainda não havia computadores, meninos. Vocês conhecem essas máquinas de escrever? Já viram? Ah, é? Vão lá ao computador também pesquisar como eram as máquinas de datilografar. Esta equipa eram os nossos braços, não é? Porque os textos eram escritos e eles datilografavam e depois tínhamos que fazer revisão e o camarada Lara fazia revisão pessoalmente. Era a última revisão e para nós mandarmos para a gráfica. Houve um dia, e ao chegar também, o nosso staff, não estava ninguém em sala e tal, porque tinham ido para, agora diz a fila, né? Era a bicha, né? Do João e tal, e igual, depois chegaram, uma coisa de óleo, outro quilinho de açúcar, um quilinho, não é? Já não me lembro do que era, tal. Então, pá, nós temos que entregar, tal, temos que entregar o material a gráfico. Não, nós temos isso e tal, e é só isso que tem, tal, também. E então, jovem, não é? Eu disse, pá, mas isso não pode, olha, continuar. Tá? Nós escrevemos, vocês fazem a datilografia dos textos. Nós também podíamos, e muitas vezes datilografamos, não é? Mas como é que o jornal vai sair com esta contingência? Como é que vocês não têm isto, não temos direito a carro, não tem... Então, isto tem que acabar. Quer dizer, qualquer dia, se todos param, quer dizer, vai haver uma greve, uma paragem dos braços caídos. Este termo dos braços caídos suscitou algum incômodo e, claro, em qualquer época, somos humanos. Aparece sempre alguém, muitas vezes não semeia, até arranca a semente, mas pode fazer de uma gota d'água um ciclone. E vai fazendo os comentários e tal. Então fui, desta forma, acusada de querer incentivar uma revolta de braços caídos. E fui a uma comissão, a comissão de disciplina. E entrei pela primeira vez no gabinete do camarada António Jacinto. A noção de organização era muito grande. Eu nunca tinha entrado num gabinete assim. E eu, como poeta, devia ter os livros para ali, as folhas para colar, não é? Caixas de livros para ali, caixas de coisas para colar. Mas eu encontrei uma secretária muito organizada, limpinha, todo o papel no seu devido lugar. Então fomos para o encontro e tal, e depois iam chegar os camaradas, nós que vínhamos das províncias, né? Chegamos sempre com algum medo da capital, em todos os momentos da nossa vida. E foi aí que, pronto, tantas perguntas foram feitas, então, eu fui simplesmente sincera. Se eu não inventei nada, não há grupo nenhum, então, foi um sentido que eu dei a essa questão de haver esta diferença. Né? Cada um devia ter a oportunidade de adquirir o produto que quisesse. Mas nessa circunstância, exato, como é que eu vou sentar e comer e saber que a minha camarada está a datilografar os textos e que às vezes ficávamos até muito tarde, não tem o que eu tenho para comer. O camarada Jacinto tirou os óculos, tirou os óculos, estávamos camaradas, não vou citar, temos a felicidade de ainda ter alguns deles em vida, pelo menos 2. Então, a conclusão, mas então a questão não é essa, não há nenhum problema desta ordem. Não? Bem. Saímos, houve um pequeno intervalo, saí, depois esqueci-me lá eu tremia muito. Vocês não imaginam o que era. Né? E então, foi assim. Esqueci-me lá de uma agenda, coisa da pasta, tal. Depois tinha que voltar à tarde. Quando voltei, afinal ele tinha visto, foi vendo
e tal, fui. A nossa querida Lemba, não é? Foi lá chamar, olha, está na hora e tal, fui lá chamar, que é a nossa doutora psicóloga, Encarnação Pimenta, que era a secretária de António Jacinto. E aí que eu entrei e tal, já o camarada Jacinto disse, olha, eu estive a ver e tal, mas as coisas não deviam ter ficado assim, não é? Então, tenho que arrumar para voltar a ser... Oi? Mas vi que tem aqui uns poemas. Tem aqui, escreve aqui uns poemas e tal, tem uns poemas e tal. Eu gostaria de ver o seu trabalho. Eu gostei deste, e deste, e deste. Né? Mas tem que mandar datilografar com os braços todos. Até os caídos têm que levantar. Foi assim que conheci o camarada António Jacinto. Depois do trabalho feito, né, deixei, foram entregues, ele leu, né, e mandou, portanto, uma carta para o camarada Luandino Vieira. Foi a primeira vez que entrei na União de Escritores Angolanos. O camarada Luandino Vieira depois chamou-me. Pronto, dali, esta Amélia de Lomba que aqui está. Portanto, mais tarde, eu tive que ir para Santo Tomé, onde trabalhei também. E regressei, também fui cumprimentá-lo. Foi quando soube, né, de uma atitude que ele tomou ao longo da vida, que é própria de uma pessoa com o seu nível de integridade, de justiça, de princípios, que não destoa com os poemas, para além da época. Soube, então, fui, depois, exato, eu disse, eu vou cumprimentá-lo, e estive em sua casa, na rua Banha Cardoso, Bento Banha Cardoso, que acredito que ainda, pronto, as questões da toponímica complicam-se, mas será, e para nós já é, a rua António Jacinto. Porque é a rua onde António Jacinto viveu e todos nós tivemos a oportunidade, camaradas, de perto, de o conhecer. É ali que este Banha Cardoso tem uma história, está aqui o meu presidente da Liga, conhece bem. Então, na toponímia, poder ter a rua de António Jacinto, bem merecida. Ele teve as suas atitudes, os seus questionamentos dentro dos princípios em que acreditava. E uma das coisas grandes que eu não me esqueci, ele dizer, a camarada deve defender sempre os princípios em que acredita. E é esse respeito que eu tenho pela forma como reagiu a uma situação que achava não estar tão bem. Mas eram tempos difíceis e era preciso haver essa racionalidade, racionalização de alimentos e tudo. É esta memória de António Jacinto, a memória dos poemas que ficam impregnados em nós para toda a vida. Para toda a vida. E quando tive a sorte de visitar o Tarrafal de Santiago, porque houve o Tarrafal de São Nicolau I, e o que mais impressionou foi de facto ver as condições com que os nossos camaradas viveram, passaram, sofreram, e principalmente a frigideira. E não nos esquecermos também de todos os nossos camaradas, irmãos e camaradas que aí estiveram aprisionados pela sua liberdade de pensamento, de consciência e de dever para conosco, para com o futuro. Muito obrigada, desculpa pela longa, mas tinha que ser assim. Muito obrigada. Foram levantadas aqui algumas questões, embora não tenham sido dirigidas a mim, mas são comentários que
chamaram-me a atenção, porque trata-se de uma problemática, questão do desconhecimento de algumas figuras do nosso país, da sua obra, que esse desconhecimento começa e termina na educação. Eu não vivi o período em que os mais velhos estudaram, mas pelo menos lendo a entrevista do Mário Antônio, ele diz que o primeiro trabalho que ele publicou, intitulado As Populações de Angola, foi um trabalho feito para efeitos de avaliação, mas foi publicado num órgão da Sociedade Cultural de Angola. Então, estamos aqui diante de um facto que nos leva a pensar que, mais do que a nota que o aluno deve obter, a utilidade que esse trabalho deve ter. As redações, poemas, pelo menos no Liceu Salvador, há vários testemunhos, havia um órgão, o estudante. Eu pelo menos estudei numa escola nos anos 90, quando fiz a 4ª classe, não havia jornal, nem sequer um mural. Então estamos a falar aqui da degradação que o nosso sistema de ensino sofreu. E os problemas que o ensino apresenta têm continuidade e reproduzem-se em todos os setores da vida. Por exemplo, na área do jornalismo, e o Dr. Antônio Fonseca já chamou a atenção a este facto, hoje em dia ouvimos constantemente narrativas de que tudo quanto se publica é obra literária. Por quê? O jornalista não está suficientemente habilitado para distinguir um texto científico de um texto literário. Mas tudo quanto se publica, inclusive um livro, vamos dizer, Lições de Eletromagnetismo, sim, é obra literária. É obra literária. O professor, na altura, preparava as suas lições, guardou-as, com o decorrer do tempo, sentiu necessidade de publicá-las em livro. É um livro técnico, mas é apresentado como uma obra literária. E o país está a ouvir, mais uma obra literária foi lançada. Ao lado, alguém vai dizer, não é isto aí. Não, mas o jornalista está a dizer que é obra literária. É a autoridade do jornalista que determina a percepção sobre o produto que é publicado. O jornalismo cultural conforme se diz, é o parente pobre. Temos bons jornalistas no âmbito do jornalismo político, no jornalismo econômico, no desportivo, mas na área cultural continua a ser o parente pobre. E é a área mais complexa. Porque o jornalista vai ter de decidir se vai falar apenas de música, de escultura, de pintura, de literatura. Então, são grandes os desafios que o país tem neste domínio. Outra questão também que está relacionada a este facto é a desvalorização de certos cursos. Cursos de história, cursos de antropologia, cursos de literatura. Há famílias, inclusive, que não querem que os seus filhos se formem nessa área. Recentemente, eu ouvi uma mãe dizendo que não gostaria que o filho estudasse história, muito menos literatura. Uma outra jovem foi clara em dizer que não tem interesse nenhum em ler os livros de Pepetela. E estamos a falar de pessoas que têm responsabilidade enquanto educadoras, enquanto mães, cujos exemplos vai se refletir na vida dos filhos. O testemunho é claro, dado pelo próprio Antônio Jacinto, quando ele menciona a influência que o meio familiar exerceu sobre ele. Então, se tivermos de
outra questão, falando sobre isso também temos de falar da especialização. A nossa escola é muito generalista. Um exemplo, o estudante termina a formação, sim, tem um diploma, tem um título de mestre, de licenciado em História, sim, mas qual é a área de investigação? Ele vai investigar a história do período medieval, vai investigar a história do período contemporâneo, ele vai investigar a história política, a história econômica, a história cultural, onde se escreve a história da literatura. Ele vai investigar, vai focar a sua investigação no século XIX ou vai preocupar-se somente com o século XX? Quais são os autores que ele vai eleger? Vai especializar-se na obra do Antônio Jacinto, do Mário Antônio e por aí em diante? Acredito que se essas perguntas forem feitas, a grande maioria dos estudantes, licenciados e mestres, essas perguntas não vão ter resposta. Como também não teve resposta a pergunta feita, e eu estive presente no primeiro dia do curso de mestrado da Faculdade de Humanidades. Tive a oportunidade de conhecer um alto dirigente, um alto representante da Embaixada Brasileira, que apresentou-nos o professor de literatura brasileira. E a pergunta foi clara: qual é o papel da cultura na diplomacia de um Estado? Uma sala formada maioritariamente por professores. Eu não sou professor, mas os meus colegas maioritariamente professores. A pergunta, a sala permaneceu em silêncio, até que alguém com coragem conseguiu, conforme se diz, salvar a honra do convento, mas levou 1 minuto. Professores do ensino secundário, nenhum deles respondeu. Bem, eu acho que o tempo já não nos permite, mas eu ficaria por aqui. Portanto, muito obrigado a todas as intervenções. Ficou aqui lançado um repto para os jovens para estudarem Antônio Jacinto, para estudarem os nossos escritores. Aqui presente falaram várias pessoas com bastante influência na nossa literatura. Temos também aqui 2 integrantes do Processo dos 50 que vocês não conhecem. Se me permitem, gostaria que se pusessem de pé os 2 integrantes do Processo 50 para que os nossos jovens possam conhecer. Uma salva de palmas para eles, por favor. Processo 50 este que foi um grupo de jovens, podem se sentar, que batalharam pela conquista da nossa independência juntamente com outros políticos e, claro, foram companheiros de Antônio Jacinto, que está hoje a ser homenageado, que amanhã, se estivesse em vida, faria 100 anos de idade. Gostaria também, com a vossa permissão, de pedir à família de Antônio Jacinto para que mostrassem o rosto, também para os nossos jovens conhecerem, por favor, se não se importarem. E também uma salva de palmas. Portanto, muito obrigado pela vossa presença também. E vamos agora assistir já na reta final um pequeno vídeo do programa Afluentes, produzido por Asdrubal Rebelo, em que iremos ouvir 2 poemas de Antônio Jacinto, poema de alienação e carta de um contratado. Após isso, então, temos aqui na sala um pequeno café, uma bolacha, uma água, por favor, estão todos convidados para se quiserem chegar. Por favor, nós vamos então agora ao vídeo. Poema da alienação. Não é este ainda o meu poema, o poema da minha alma e do meu sangue, não. Eu ainda não sei, nem posso escrever o meu poema, o grande poema que sinto já circular em mim. O meu poema anda por aí vadio, no mato ou na cidade, na voz do vento, no marulhar do mar, no gesto e no ser.
O meu poema anda por aí fora envolto em panos garridos, vendendo-se, vendendo. Malimonge, malimonge. O meu poema corre nas ruas com um quibalo podre à cabeça, oferecendo-se, oferecendo. Carapau, sardinha, matona, giferreira, giferrerê. O meu poema calcorreia ruas, olha a província diário e nenhum jornal traz ainda o meu poema. O meu poema entra nos cafés. Amanhã anda a roda, amanhã anda a roda, e a roda do meu poema gira que gira, volta que volta, nunca muda. Amanhã anda a roda, amanhã anda a roda. O meu poema vem do Moceca, ao sábado traz a roupa, à segunda leva a roupa, ao sábado entrega a roupa e entrega-se, à segunda entrega-se e leva a roupa. O meu poema está na aflição da filha da lavadeira esquiva no quarto fechado, do patrão no inho a passear, a fazer apetite, a querer violar. O meu poema é quitata no Moceca, a porta caída de uma cubata, remexe, remexe, paga dinheiro, vem dormir comigo. O meu poema joga a bola despreocupado no grupo onde todo mundo é criado e grita: offside, golo, golo. O meu poema é contratado, anda nos cafezais a trabalhar. O contrato é um fardo que custa a carregar. Monangambé. O meu poema anda descalço na rua. O meu poema carrega sacos no porto, enche porões, esvazia porões e arranja força cantando: tué, 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 tre, arri, buim, puim, puim. O meu poema vai nas cordas. Encontrou-se paio, tinha imposto. O patrão esqueceu assinar o cartão. Vai na estrada, cabelo cortado, cabeça rapada, galinha assada. Ó Zé, picareta que pesa, chicote que canta. O meu poema anda na praça, trabalha na cozinha, vai à oficina, enche a taberna e a cadeia, é pobre, roto e sujo, vive na noite da ignorância. O meu poema nada sabe de si, nem sabe pedir. O meu poema foi feito para se dar, para se entregar sem nada exigir. Mas o meu poema não é fatalista. O meu poema é um poema que já quer e já sabe. O meu poema sou eu branco, montado em mim preto, a cavalgar pela vida. O poema chama-se Poema da Alienação e fala de homens alienados pela situação de vida da época. Mas fala também na alienação do autor. E isto muitos não entendem. Porque o autor toma uma posição que é a de se alienar da sua condição social para absorver outra condição social que não é dele. Por isso, também uma alienação. Por outro lado, na época, nós estávamos nos primórdios de uma produção poética e literária diferente. Porque o que se aprendia nas escolas, já disse o bandido, nós estudávamos Camões, estudávamos Bocage, estudávamos muitos outros bons e também maus poetas portugueses, que efetivamente tinham pouco com a nossa realidade. Portanto, a nossa literatura ainda não tinha um hábito, nem tinha uma escola, nem tinha uma prática. E nós tínhamos que escrever aqueles poemas que já sabíamos que tínhamos dentro de nós, mas que, para os quais ainda não tínhamos encontrado uma forma. Porque um
conteúdo requer sempre uma forma. E um conteúdo novo não pode ser posto na forma velha. Tem que se criar, tem que se inventar, tem que se descobrir. Daí se dizer que se sentia circular o poema dentro do poeta, mas que ele ainda não dispunha de ferramentas, nem de capacidade, nem de conhecimentos que lhe permitissem achar a forma adequada a esse novo conteúdo. Monangamba. Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro, e aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue feitas seiva. O café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor do contratado, negro da cor do contratado. Perguntem às aves que cantam, aos regatos de alegre serpentear e ao vento forte do sertão. Quem se levanta cedo? Quem vai à tonga? Quem traz pela estrada longa a tipóia e o cacho de dendém? Quem capina e em paga recebe desdém? Fuba podre, peixe podre, panos ruins, 50 angulares, porrada se refilares. Quem? Quem faz o milho crescer e os laranjais florescer? Quem? Quem dá dinheiro para o patrão comprar máquinas, carros, senhoras e cabeças de pretos para os motores? Quem faz o branco prosperar, ter barriga grande, ter dinheiro? Quem? E as aves que cantam, os regatos de alegre serpentear e o vento forte do sertão responderão: Monangambé. Ah, deixem-me ao menos subir às palmeiras, deixem-me beber maruvo, maruvo, e esquecer diluído nas minhas bebedeiras, Monangambé. Carta de um contratado. Eu queria escrever-te uma carta, amor, uma carta que dissesse deste anseio de te ver, deste receio de te perder, deste mais que bem querer que sinto, deste mal indefinido que me persegue, desta saudade que vivo todo entregue. Eu queria escrever-te uma carta, amor, uma carta de confidências íntimas, uma carta de lembranças de ti, dos teus lábios vermelhos como tacula, dos teus cabelos negros como diloa, dos teus olhos doces como macongo e dos teus seios duros como maboque, do teu andar de onça e dos teus carinhos que maiores não encontrei por aí. Eu queria escrever-te uma carta, amor, que recordasse nossos dias na capopa, nossas noites perdidas no capim, que recordasse a sombra que nos caía dos jambos, o luar que se coava das palmeiras sem fim, que recordasse a loucura da nossa paixão e a amargura da nossa separação. Eu queria escrever-te uma carta, amor, que a não lesses sem suspirar, que a escondesses de papai bombo, que a sonegasses a mamãe quiesa, que a relesses sem a frieza do esquecimento, uma carta que em todo o quilombo outra ela não tivesse merecimento. Eu queria escrever-te uma carta, amor, uma carta que te levasse o vento que passa, uma carta que os cajus e cafeeiros,
que as hienas e palancas, que os jacarés e bagres pudessem entender, para que se o vento a perdesse no caminho, os bichos e plantas compadecidos do nosso pungente sofrer, de canto em canto, de lamento em lamento, de farfalhar em farfalhar, te levassem puras e quentes as palavras ardentes, as palavras magoadas da minha carta, que eu queria escrever-te, amor. Eu queria escrever-te uma carta, mas meu amor, eu não sei compreender porque é, meu bem, que tu não sabes ler e eu, ó desespero, não sei escrever também. Portanto, foram anunciados 2 poemas, mas na realidade tivemos 3, com Monangamba também incluindo. Portanto, Poema da Alienação, Carta de um Contratado e Monangamba. Está assim homenageado António Jacinto do Amaral Martins. Vamos terminar convidando um dos membros da família que quer fazer aqui uma intervenção e também, então, depois disso, vamos terminar. Não é bem uma intervenção, é para falar dos agradecimentos em nome de toda a família. Hoje só pudemos vir 2 porque está a decorrer à mesma hora um colóquio do Ministério da Educação. Então, nós agradecemos por vocês terem lembrado do nosso tio, neste caso é tio, e estamos muito felizes, porque esta semana é só António Jacinto. E pronto. Obrigada a todos. Muito obrigado a todos. Lembrar apenas que no âmbito do nosso programa Conexões Letras e Artes que decorre, vamos ter ainda esta tarde uma mesa redonda que vai abordar a figura de António Agostinho Neto no Cancioneiro de Neto, às 15 horas, com Carlos Lamartine, Elias Quissanga, Emanuel Mendes e Tani Narciso. Aos nossos preletores, o nosso máximo agradecimento. Agradecer também a presença de todos os convidados, especial aos nossos nacionalistas aqui presentes, e também os poetas e as forças de defesa e segurança, e obviamente sem esquecer os mais novos do IMS, Instituto Técnico de Saúde. A todos, muito, muito obrigado. O café vai ser torrado, exato.